Vamos lá, gente. Em nome de Jesus, a gente vai agora conversar um pouquinho a respeito das palavras de Jesus. 10:27. Tá? Diz assim, já está aí? Beleza. Jesus está falando o seguinte: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Beleza? Só isso aqui. Jesus estava falando no meio de judeus. Jesus estava falando no meio do povo qual era a missão dele. Ele estava explicando para aquele povo ali qual era o objetivo dele estar na terra. Ele estava falando da missão dele na terra. E o objetivo dessa palavra aqui, que eu queria compartilhar aqui, que Deus tem falado comigo através da vida de Jesus, qual é o objetivo aqui? Acender no nosso coração de novo qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo da gente estar na terra. Porque no meio do caminho, por causa de N coisas, N circunstâncias internas e externas, a gente se desvia disso, a gente se perde. E esse caminho de perdição, ele leva a um lugar, por mais que a gente se dê bem, por mais que a gente se resolva internamente, procure amar a nós mesmos, assim, eu me amo, agora eu estou encontrando meu. Por mais que a gente faça todo esse processo, a gente sempre não vai encontrar satisfação. Vai ser sempre um caminho onde vai ficar faltando alguma coisa, vai ser sempre um caminho que não vai ser completo. E aí, por mais que a gente fique bem um tempo, desviado desse propósito, vai chegar uma hora que a gente vai cair numa tristeza, mas por que eu estou aqui? O que Deus quer de mim? Essas perguntas assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Então, essa palavra aqui, ela tem o objetivo de nos lembrar qual é a nossa missão aqui na Terra, qual é o nosso propósito. Porque nesse lugar dessa missão, irmãos, a gente vai encontrar uma alegria que a gente não conhece ainda, não conhece na plenitude. Porque estava pensando sobre isso outro dia, a minha ideia hoje de alegria, ela é corrompida pelo pecado. A ideia que tem na minha cabeça de felicidade, queria que você refletisse sobre isso. Pensa quando você estiver sozinho assim, o que é ser feliz para mim? Em que situação eu vou estar feliz? O que é ser feliz para mim? Quando eu parei e comecei a pensar sobre isso e responder para mim mesmo o que era felicidade para mim, eu percebi que essa felicidade não estava alinhada com a felicidade que Jesus prega. Não estava alinhado com a paz que Jesus prega. Não estava alinhado com a esperança que o Evangelho tem. Eu percebi que por mais que seja uma alegria que não fira ninguém, mas eu não estou matando, não estou roubando, por mais que seja algo lícito, é manchada pelo pecado, irmão. Porque a Bíblia fala assim, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Mais feliz é dar do que receber. Aí eu quero que você responda honestamente para você mesmo, tá? Porque eu respondo para mim mesmo. Na sua ideia que você tem de felicidade, você está dando ou você está recebendo? Isso é a pergunta que Deus faz para mim, irmão. É a reflexão que eu estou chegando. Por mais que seja lícito, em nenhum momento de reflexão eu me vejo feliz dando. Sacou? Todo momento eu me vejo feliz como? Recebendo. Entendeu? Então, por mais que seja lícito, é manchada pelo pecado. Entendeu? Isso é o pecado. Por quê? Quando a nossa ideia de felicidade não está em Cristo e na missão, ela está baseada na gente. Entendeu? A gente é a referência. É a partir da gente. Então, a gente está no centro. Então, o que é felicidade? Eu preciso estar bem. Então, se a minha ideia de felicidade, eu vou até expor para vocês aqui, não tem nada demais. Eu vou me sentir feliz hoje, fora dos propósitos de Deus, não rico,
mas com uma quantidade boa de dinheiro na conta, a ponto de eu poder fazer o que eu quiser, viajar. Ou seja, não é uma felicidade que eu estou dando para o outro, é uma felicidade que eu estou recebendo dinheiro para gastar, ainda que seja com a minha família, porque eu ainda vou realizar sonhos assim, que eu creio que Deus quer que eu viaje, Deus quer que, que eu dê uma vida boa para o meu filho, para a minha esposa. Por mais que isso esteja no bolo do projeto de Deus para a nossa vida, não é o principal. Então, está manchada pelo pecado. A nossa ideia de felicidade é manchada pelo pecado porque a gente está no centro. Então, essa palavra aqui hoje, que eu quero, se você sair daqui, e eu também, refletindo sobre isso, para mim já é uma grande conquista. De você sair pensando assim, olha só, essa ideia que eu estou tendo de felicidade não está alinhada com o ensinamento de Jesus. Eu preciso aprender com Jesus o que é ser feliz. Cara, se isso já estiver dentro de você e dentro de mim, isso tudo que eu vou falar já fez sentido. Entendeu? Por quê? A gente vai começar a olhar para Jesus e Senhor, eu quero aprender o que é ser feliz com você. Por quê? Essa é outra reflexão que eu faço da vida de Jesus. Por acaso, você e eu já vimos alguém que pisou nessa terra que tenha mais paz interior que Cristo? Olha a Bíblia. Em momentos absurdos em que a vida dele estava sendo tirada, e foi tirada. Jesus na cruz lá, meu irmão, todo espancado, o corpo dilacerado, doendo. Meu irmão, ele devia estar em agonia ali. Devia não, ele estava. Ele estava em profunda dor. Você imagina essa situação? Ele em profunda dor, e aí ele está lá. Não sei quem foi que falou comigo isso ontem aqui, que me lembrou dessa passagem. Ele está lá, aí ele vê, naquela agonia, aquela dor absurda, com a mão furada, pele dilacerada, preso, sendo sufocado, porque a morte por crucificação, a pessoa morre sufocada, asfixia. Ou seja, perdendo o ar, sabendo que vai morrer em alguns momentos. Aí ele está lá, aí ele olha as mulheres chorando. Quem foi que falou comigo isso ontem? Bruninho. Me lembrou, mano. Aí ele vê as mulheres chorando, aí ele fala assim, por que vocês estão chorando? Por mim? Não, não chora por mim não, chorem por vocês. Olha isso, irmão. O cara, quem é que não queria ter alguém se importando com você no momento de dor? Não é verdade? Pensa isso. Olha o estado de espírito que Jesus tinha. Olha a paz que ele desfrutava. Ele fez ainda pior que eu digo, ele fez ainda melhor. Falou aquela frase lá, Senhor, perdoa-lhes. Caraca, o cara estava perdoando aqueles que fizeram tudo aquilo com ele. Meu irmão, se ninguém nessa terra aqui possui tanta paz de espírito que Jesus possuiu. Ninguém possui pisou aqui, possuía tanta alegria e sentido de propósito de vida como Jesus. E olha como é que é o paradoxo bíblico, né? A doideira do evangelho. Ele não pensava em si. Entendeu? Ele desfrutava isso tudo, dessa paz de espírito, dessa alegria, mas ele não pensava em si. Então, a gente reflita sobre isso. Se você sair daqui refletindo e começar a olhar e ler a Bíblia com mais calma, e os evangelhos e as palavras de Jesus com mais calma, com mais, Senhor, me ensina, eu reconheço que eu preciso aprender com você. Caraca, para mim já fez todo sentido, eu preciso até largar de pregar aqui, se você e eu sairmos com essa consciência. Então a nossa ideia de felicidade está manchada pelo pecado. A gente precisa aprender o que é realmente, de fato, ser feliz com Cristo. Então essa pregação, eu pretendo, sei que eu sempre falo isso, mas ser objetivo e não demorar mesmo. É para trazer, avivar o nosso coração, para quem não sabe, falar qual é o seu propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, eu vou falar qual é aqui hoje, irmão. Você tem essa dúvida, eu vou falar qual é para você aqui hoje. Por quê? Por causa da Bíblia, tá, irmão? Não estou tirando isso da minha cabeça, não. E avivar o nosso coração para que a gente volte para o caminho. A gente precisa voltar para o caminho, gente. A gente precisa voltar para o caminho porque as pessoas estão precisando de uma referência de Jesus, cara. Porque estão passando eu falei isso quando eu preguei, estão passando por aí uma ideia errada de quem é Deus. Entendeu? As igrejas, a maioria das nossas igrejas estão passando uma ideia errada de quem é Deus. Beleza? Então a gente vai
partir desse princípio. E outro fundamento que eu queria lançar para a gente é o seguinte: a gente precisa parar. O que trouxe uma mudança na minha vida foi parar de olhar para Jesus somente como alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Meu irmão, de 10 pregações, vou falar assim se eu estiver errado, porque eu sou meio exagerado, de 10 pregações, 9 pregações e meia, nós somos a pessoa que está querendo a bênção. Entendeu? 9 pregações e meia, nós somos aquela mulher que está com fluxo de sangue. A vida toda a gente é mulher que está com fluxo de sangue, meu irmão. Ou seja, a gente fica ouvindo pregação a vida toda. Você está com fluxo de sangue, você precisa ser curado. Entendeu? Então a gente está a vida toda olhando para Jesus como alguém que pode curar a gente. Alguém tem dúvida que ele precisa curar a gente todo dia? Eu não tenho dúvida porque eu preciso dele, porque eu preciso de cura todo dia. Mas a transformação que o Evangelho causa na gente começa a partir do momento que eu olho para Jesus não somente como alguém que pode fazer alguma coisa por mim. Mas quando eu comecei a olhar para ele, eu falei, cara, Jesus, isso aí, eu cheguei a essa conclusão lendo as palavras dele, lendo o Evangelho, não foi da minha cabeça também. Jesus quer fazer que eu seja igual a ele. Jesus quer fazer que ele quer fazer através de mim e até obras muito maiores do que ele fez, mas através de mim. Então, quando eu olho para Jesus nesse sentido, eu vejo ele como um mestre que vai me ensinar a viver. Aí eu começo a me amoldar com ele. Começo a, caramba, eu preciso ser como o meu mestre. Então, meu irmão, em nome de Jesus, cara, já me irrita, na boa, já me dá uma ira quando eu começo a ver só pregação de que eu sou mulher com fluxo de sangue. Em pleno século XX agora, pô, o mundo às portas aí, meu irmão, clamando por vida, tu entra no YouTube, só tem pregação daquele que quer bênção. Poucos são as pregações que vão estimular, que vão desafiar você, cara, para de fazer isso, cara. Conserta isso na tua vida, cara. Sabe, olha aqui, isso aqui está errado. Jesus quer que você seja santo como ele é santo. Poucas. Então a gente precisa, isso é urgente, irmão. Isso é urgente, beleza? Então olhar para Jesus como alguém, como um mestre que quer fazer através de mim. Porque ele nos chamou para ser discípulos, irmão. Ele não chamou a gente para ser frequentador de igreja. Frequentador de igreja é outra religião qualquer. São as pessoas que têm um compromisso com o sagrado, que vão toda semana naquele lugar físico ali. Ele é devoto àquele santo ou aquele Deus. Ele é apenas um devoto, mas parece que ele não tem compromisso de vida com a vida daquele cara. A gente não é assim, irmão. Todo crente não é assim. Jesus chama todo crente a ser igual a ele, para que a gente mostre para outras pessoas que não conhecem Deus como Deus realmente é. Sacou? Através de quê? Das nossas atitudes, do nosso amor demonstrado, derramado, e não só de palavras. Beleza? E eu gosto muito dessa passagem, porque eu me identifico com ela. Porque olha só a intensidade que Jesus fala assim, ó. Eu lhes dou, no 28, eu lhes dou a vida eterna, e por isso nunca morrerão. Isso aqui fala comigo. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém. Eu vejo Jesus falando isso aqui, não é calminho. Eu não consigo ver Jesus falando assim. Ninguém pode arrancar elas da minha mão. Não. Eu vejo ele com garra falando. Ó, ninguém pode arrancar da minha mão. As minhas ovelhas, ninguém pode arrancar. Eu gosto porque eu me identifico com isso. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo. E ninguém pode arrancar da mão dele. Ou seja, as ovelhas de Jesus estão na mão dele, e estão na mão de Deus, e ninguém pode arrancar da mão de Deus e dele. Aí no final ele fala, eu e o Pai somos um. Então, meu irmão, essas ovelhas aqui que a gente leu, as minhas ovelhas, elas ouvem minha voz, me seguem, somos nós. São aqueles que ouvem a palavra do Evangelho, que reconhecem que Cristo é o Filho de Deus e entram num processo discipulado com Jesus. Essas ovelhas que ele fala aqui, somos eu e você. Eu e você. Ninguém pode arrancar a gente da mão dele. Beleza? Então, agora eu quero que você pense comigo. Deus deu uma missão para Jesus. Deus Pai deu uma missão para Deus Filho. Falou assim, ó, eu vou te dar um grupo de pessoas. Eu vou te dar um grupo de pessoas. Vou te dar umas ovelhas. Você vai descer e você vai entregar sua vida por essas pessoas, para que essas pessoas sejam reconectadas comigo. Por quê? Porque nós decidimos pecar,
nós decidimos ser o centro da nossa própria vida. Lá em Adão e Eva, lembra? Então nós somos desconectados com Deus. Aí alguém tinha que pagar essa dívida para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus. Então Deus Pai chega para Deus Filho e fala assim, ó, tu vai descer. Mentira, a Bíblia diz que Deus Filho falou assim, Jesus falou, eu vou, a missão é minha, eu vou. Então Deus Pai falou, ó, você vai ter um grupo de pessoas lá, ou seja, tu vai ter uma responsabilidade, você vai ter uma missão com essas pessoas. E você vai entregar sua vida para essas pessoas, para que essas pessoas sejam reconciliadas comigo. Então Jesus veio ciente do que ele ia fazer aqui. Cristo tinha uma missão. Cristo tinha uma missão maior. Ele tinha uma consciência que ele fazia parte de um plano maior de Deus. E aqui entra um problema conosco. Porque a gente quer viver missão separada disso. Eu li um livro muito bom que ele fala assim, quando a gente olha para a Bíblia como uma receita para resolver os nossos problemas, a gente não vai conseguir enxergar um palmo da nossa frente. Quando a gente pega a Bíblia só para resolver os nossos problemas do dia a dia, nossos problemas internos, a gente não vai conseguir enxergar um palmo da nossa frente, nunca vai estar satisfeito, porque a nossa carne sempre vai querer mais. Mas quando a gente encara a Bíblia fazendo parte de um plano maior de Deus, a gente encontra propósito de vida, como Jesus era. A gente encontra propósito. Jesus era resolvido, cara, era pleno. Então hoje eu vou falar logo de cara aqui. Jesus tinha uma vida limitada na terra. Ele viveu quanto tempo? 33 anos, certo? A vida na terra dele era limitada. Aqui eu já vou entrar direto. Essas ovelhas que Deus deu para ele, alguém continuou esse trabalho. A missão de Jesus não acabou ali. Ele ele startou um processo, sacou? Jesus começou um processo. Eu cheguei, o universo todo conspirou para esse dia aqui na cruz. Tudo que você vê no universo foi tudo criado para esse dia na cruz aqui, eu pagar o pecado do homem e ele ser reconciliado com Deus. Então eu comecei um processo. Aí a gente vai ler aqui, a vida dele terminou ali, mas ele deixou uma missão de continuar o trabalho dele, sacou? Essas ovelhas aqui que Deus falou lá em cima, elas continuam sendo salvas. Por quem? Pelos Cristos. Por quem que essas pessoas continuam sendo salvas? É pelo Sérgio, mano? É por mim? Também. Mas é para todo cristão. O cristão, então, o que eu entendo com isso? Que a igreja, ela é uma continuidade da missão de Cristo. Abre por gentileza em João 17, 17. João 17, 17. A palavra é simples, irmão. Não vou ficar aqui revelando o que está lá no seio de Abraão, qual é a quarta dimensão, porque às vezes a gente fica tão preso nessas paradas e não olha para aquilo que é prático, e não olha para aquilo que realmente faz sentido. Então eu queria ser bem objetivo e eu peço ajuda a Deus para que eu consiga transmitir de forma clara. João 17, 17. Jesus está fazendo uma oração em favor dos seus discípulos. Ele está fazendo essa oração em voz alta. Ele está falando com Deus aí. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vai. Aí Jesus falando com Deus, com o Pai. Assim como me enviaste, calma aí, para aí. A gente já leu o final, mas para aí, pensa. Deus está falando com Jesus. Jesus está falando com Deus. Assim como você me deu uma missão de resgatar aqueles que são seus, de dar minha vida por aqueles que são seus, é isso que ele está falando aqui, parafraseando, né? Assim como me enviaste, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, meu irmão, isso aqui muda tudo, irmão. Isso aqui muda tudo. Ou seja, ele estava falando para os discípulos dele, Deus me deu uma missão. Todo mundo estava ouvindo, os discípulos estavam ouvindo. Imagina o cara ouvindo isso. Com Jesus lá, aí Jesus fala, Pai, assim como você me enviou, eu envio eles ao mundo. Eu ia ficar, caraca, meu irmão, que bagulho é esse, cara? Vai, vê se tem mais alguma coisa. Em favor deles eu me santifico, a Cíntia falou sobre isso. Em favor deles eu me separo do mundo. Em favor deles eu busco ser um cara santo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então aqui, de forma muito simples e prática, Cristo deu
a missão, ele transferiu a missão que o Pai deu para ele, para a igreja. Abre, por gentileza, em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Tá tranquilo, obrigado. Já é. Ó, Jesus de novo, tá, irmão? Vou falar de novo e vou falar sempre. Sempre quando você lê lá Jesus falando, lê com calma. Lê refletindo. Jesus falando com Pedro, ó. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não vamos ficar na primeira frase não, que não é o foco. Eu quero que a gente veja edificarei. Edificarei a minha igreja. Jesus falando, não foi gente. Não foi apóstolo fulano, Jesus está falando que naquele momento ali, ele estava construindo, edificarei a minha igreja, ou seja, um grupo de pessoas. Eu estou começando um processo aqui. E as portas do Hades, que é as portas do inferno, né, fazendo aí não poderão vencê-la. Ou seja, ele estava dizendo que ele estava criando uma igreja, e assim como as portas do inferno não venceram ele, porque ele venceu, a igreja que ele estava edificando, também as portas do inferno não venceria. Então nós lemos isso aqui, irmão, para saber que nós temos a mesma missão que Jesus. Nós aqui, nós temos a mesma missão. Nós fazemos parte de um plano de Deus maior. Nós somos aqueles que somos aprendizes de Jesus. A igreja existe para o quê? Para dar a vida pelas pessoas que o Pai falou. Então, qual é o grande problema aqui? O grande problema no bom sentido da palavra. Porque Cristo fala assim lá no versículo que a gente leu antes. Aqueles que o Pai me deu. Aqueles é uma referência a pessoas. Beleza? Não é aqueles, eu não sei qual é a colocação de português aí, mas aqueles não se refere a coisas. Aqueles se refere às pessoas. E aí a gente fica perguntando, cara, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Aí eu te pergunto, é aqueles ou é aquilo? Quando você fala assim, o propósito de Deus é aquilo. Aquilo são coisas, irmão. E quando a gente foca no aquilo, a gente começa a dar valor mais às coisas do que às pessoas. Ou seja, acabou com a missão, irmão. Acabou com a missão. Quando a gente começa a focar mais no aquilo, ou seja, cara, eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Eu quero, nem que seja uma bênção, sabe, honesta, lícita, mas eu quero a minha bênção. Só que a tua bênção é um aquilo, irmão. Não é um aquele. Ela é um aquilo, coisas. Quando a gente foca no aquilo, a gente ignora as pessoas. Ignora mesmo, irmão. Ignora mesmo. Eu estou fazendo uma reflexão a partir de mim mesmo. Porque eu começo a trabalhar, a querer ganhar grana para conquistar aquilo, e não para conquistar aqueles. E olha que doido. Jesus fazia milagres? Fazia. Jesus tinha, em momentos no ministério dele, tinha fartura de comida? Tinha. Me lembro desse aqui agora. Jesus tinha experiências com sobrenatural absurdas? Tinha. Só que olha o detalhe. Cristo fazia tudo isso. Mas, por exemplo, o Sérgio falou isso outro dia, é uma verdade. Quando ele andou por sobre as águas, naquela ocasião que os discípulos estavam no barco, Jesus vem andando por sobre as águas. Meu irmão, que milagre absurdo. Eu queria andar por sobre as águas. Só que, do outro lado da margem daquele rio, o caminho que eles estavam fazendo do outro lado do rio, o que eles iam encontrar do outro lado do rio? Porque eles estavam atravessando um rio. E aí, no meio desse trajeto, o mar começa a ficar, né? E Jesus anda por sobre as águas, ou seja, um milagre absurdo. Só que o que tinha do outro lado do rio? Eram aquilo ou eram aquele? O que Jesus ia encontrar do outro lado do rio era um cara, vou falar para você, vou falar por mim, que Deus está convertendo meu coração ainda, vai acontecer. Era um cara que eu não atravessaria o mar para ir. Jesus estava atravessando aquilo tudo para encontrar alguém que ninguém queria encontrar.
Imagina um cara maluco, desculpa essa expressão, totalmente endemoniado, que rasgava as próprias roupas, andava pelado, se cortava, ficava no cemitério, acho que era esse, né? Comia morto. Imagina esse tipo de pessoa. Era esse cara que Jesus estava indo encontrar, cara. Exatamente. Olha como é que é a nossa cabeça, né? Ele encontrou com a gente. Então, ou seja, por que ele fazia milagres? Porque ele estava dentro de uma missão. Eu estou aqui para aqueles, eu não estou aqui para aquilo. Então, quando a gente está aqui para aqueles, meu irmão, Deus vai operar milagres nesse processo. Os milagres vão acontecer. Por quê? Por causa daqueles. Jesus mesmo falou. Ele falou assim, ó, eu estou fazendo esse bando de obra aqui, de sinal, de milagre, para quê? É para que vocês creiam que eu sou filho de Deus. Jesus multiplicou o pão. Quem não quer ter pão multiplicado em casa, irmão? Comida sobrando, nunca faltar. Mas por que ele multiplicou o pão? Porque tinha gente com fome. Olha que simples. Por quê? Porque tinha gente com fome. Não é porque ele queria encher a despensa dele, cara, e comer só ele e os discípulos. Não, Jesus viu uma multidão e falou assim, meu irmão, acho que a Bíblia diz que Jesus viu, eles são como ovelhas sem pastor, não sei se é o caso. Não me lembro, mas ele viu, tem uma multidão que eu acabei de pregar para elas. Olha como é que Jesus é doido, está me vindo um negócio na cabeça aqui. Olha como é que Jesus é totalmente o contrário da religião, mano. Ele prega para uma multidão, manda a palavra de Deus, tal. Aí na hora de ir embora, ele poderia falar assim, pessoal, vai com Deus aí, vai para a tua casa agora, tal, que agora eu vou ali para a churrascaria comer um cordeiro com os meus discípulos aqui, cordeiro na brasa, tal. Ele poderia fazer isso, meu irmão, isso é o que acontece, irmão. É o que acontece no nosso meio hoje. Só que o que ele vê? Um monte de gente com fome. Ele vê uma comunidade dele, que as pessoas passam problemas de grana. Ele sabe o coração de cada um ali, a vida de cada um. Fala, pô, aquele fulano vai chegar em casa e não vai comer, porque não tem dinheiro. Ou então assim, que ele está com fome agora, numa necessidade imediata. O que Jesus faz? Pô, vou fazer um milagre para alimentar esse povo. Então, só que a gente quer milagre para aquilo e não para aqueles. A gente quer milagre por causa da nossa alegria corrompida para satisfazer a nossa alegria. E a gente ainda acha que dar dízimo é uma garantia de que Deus tem que fazer, entendeu? Então, é complicado, irmão. Então, assim, isso, exatamente. Era por quê? Porque tinha uma necessidade. Jesus andou por sobre as águas. Tem lá um cara que ninguém quer salvar. O que Deus falou para ele? Vai lá. Ninguém quer ele, mas eu quero. Olha que isso, irmão. Ninguém quer aquele cara, mas eu quero. O que você vai fazer? Eu vou enfrentar uma tempestade. Vou enfrentar até chegar naquele cara. E o que a história diz do gadareno? Foi restaurado, cara. O gadareno foi restaurado. Aquele cara foi curado, liberto. Então, e nós nesse processo, irmão? É igual Jesus, cara. Jesus falou assim, ó, vocês vão fazer obras até maiores que eu faço. Por quê? A minha vida na terra vai acabar daqui a pouco. Eu vou subir, mas vocês são a minha continuidade. E ainda ainda para ajudar a gente, ele falou assim, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o meu Pai, não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou botar dentro de vocês o mesmo Espírito que habita em mim. O mesmo Espírito que me fez ressuscitar, isso é muito doido que eu vejo na Bíblia, vai habitar dentro de você. Ou seja, tu não vai precisar ficar que nem um doido, você vai se mover pelo meu Espírito que habita em você. Dá para comparar isso com qualquer religião, irmão? Dá para comparar isso com qualquer religião? Não dá, irmão. Não dá. Então, nós temos essa, não querendo menosprezar outros, mas não tem nada parecido com o Evangelho, irmão. Nada parecido com o Evangelho. Então, de forma prática e objetiva, nós temos aqueles. Aí eu quero que você reflita comigo agora, na tua vida hoje. Como é que está? Você está alinhado com a missão? Você está vivendo para resgatar aqueles? Ou você está vivendo para conquistar aquilo? É a pergunta que Deus me faz aqui hoje. Essa reflexão. Pensa sobre isso. Que hoje Ele quer acertar o nosso caminho. Ele quer nos colocar de volta na prisão da missão. É por isso que a gente está aqui.
Aí, beleza. Jesus subiu, morreu. E aí um cara, a gente vai pegar o exemplo de um cara, eu já estou indo aqui para o final. Um discípulo dele, chamado Paulo, ouviu isso tudo, teve um encontro pessoal com Jesus, porque tem que ter um encontro pessoal, irmão. Com o Evangelho é uma experiência pessoal. É uma experiência que não é um milagre. Jesus fala que é um milagre. Ele mesmo fala que a pessoa que crê nele, que nasce de novo, é um milagre que acontece. Não tem nenhum fator externo, é só a pessoa querer. Então, beleza. Nem sei porque eu falei isso, peraí que eu me perdi aqui. É o Paulo. Aí, beleza. Um cara, lá na época de Jesus, teve esse encontro com Jesus, chamado Paulo. E aí ele ouviu as palavras de Jesus e entendeu que ele estava vivendo totalmente desalinhado desse propósito. E ele falou, cara, isso é para mim. Eu tenho que resgatar aqueles que Jesus me deu como missão agora resgatar. Então Paulo começa a mudar a vida dele completamente. Ele trabalhava, tá? Ele não viveu largado, ele tinha uma profissão, exercia uma profissão, mas o foco da vida dele não era mais conquistar aquilo, era conquistar aqueles. Era a missão. Deus deu a vida por pessoas. Se a gente não colocar o nosso foco na restauração de pessoas, cara, a gente vai desandar o negócio, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. E aí Paulo, por gentileza, abra lá em Gálatas, é uma carta que Paulo escreveu, Gálatas 2, capítulo 20. Aí esse Paulo falou, cara, o negócio é comigo mesmo. Eu vou resgatar aqueles que Deus me deu como missão, e começou a viajar e pregar o Evangelho. Aí ele escreveu isso aqui, em Gálatas 2:20. Eu gosto de falar, porque quando às vezes a gente ouve assim, Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, se perde, né? Cara, são cartas para a galera que morava lá na Europa, lá na Grécia, na Grécia ou na Europa, meu Deus, como eu sou ruim. É Europa, Grécia? Não, né? Misericórdia. Vamos mudar de assunto aqui, ó. Gálatas 2:20. Aí ele fala assim, ó, olha o que Paulo falou. Paulo entendeu a missão. Paulo falou assim, ó, eu fui crucificado com Cristo. Caraca, velho. Assim, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele entendeu, e aí ele viveu. E hoje, a gente está aqui, nesse lugar, 2019 anos depois de Jesus, a gente está aqui nesse lugar, porque esse cara, Paulo, falou assim, Deus está me chamando para anunciar o Evangelho. Deus está me chamando para completar essa galera que ele deu para Jesus lá das ovelhas. Porque a vida de Jesus terrena tinha acabado, mas a missão continuava. Quando você e eu morremos, a missão vai continuar, irmão. Vão ter outros que vão continuar. E aí ele falou, então isso é para mim. Aí ele começou a viajar e pregar o Evangelho. Ele foi o cara que saiu de Jerusalém. Os outros 12 ficaram ali em Jerusalém e ficaram no Oriente. Sabe o Oriente lá? África, meu Deus, deixa para lá. Não sei, Turquia, lá que eles ficaram no Oriente. Paulo não, Paulo falou assim, cara, isso aqui não é só para vocês. Essa mensagem não é só para mim. Aquilo foi tão forte na vida dele, que ele falou, cara, isso não é só para ficar aqui, cara. Isso aqui é para o mundo todo, cara. O que eu vou fazer? Eu vou lá para a Europa, vou lá para a Grécia, eu vou lá para a Itália, eu vou botar essa mensagem para o mundo todo. Deus está me chamando para isso. E aí ele começou a viajar, escrevendo ele ia lá, plantava igreja, e hoje a gente só está aqui ouvindo essa palavra por causa desse homem, irmão. Porque um cara decidiu sair da zona de conforto dele, um cara parou de querer lutar pelo aquilo, por coisas, e começou a valorizar pessoas. Um cara pegou a mensagem do Evangelho e falou, cara, isso aqui vai transformar a vida de pessoas. Eu preciso encontrar essas pessoas. Qual é o meu propósito de vida? É esse, mano. Qual é o meu propósito de vida hoje? Cara, é esse. É pegar a mensagem do Evangelho e compartilhar no meu dia a dia. Então, quando a gente é tímido, irmão, a gente deixa de impactar a vida das pessoas. Por causa de timidez. Como? Você vai impactar falando, você vai impactar servindo, a gente vai falar isso aqui. Você vai impactar cantando, você vai impactar tocando, você vai impactar sendo o que você faz, cara. Então, em nome de Jesus, cara, não é só chegar aqui com o microfone, não. A gente precisa parar de ser tímido, cara. Porque o tímido, ele deixa de abençoar o outro.
por causa de uma timidez, cara. Então isso é para mim, porque eu sou tímido. Vou terminar aqui a minha experiência com o pessoal. Aí eu estava na rua lá, ouvindo uma palavra, pensando sobre isso, fui comer um sanduíche lá. Aí estou comendo, aí dentro de mim, fala para ela, para a moça que fez o sanduíche. Eu estou comendo, ouvindo a palavra, fala alguma coisa para ela. Aí eu, cara, o que eu vou falar, bro? Aí eu, cara, saiu assim, como é seu nome? Ela, Leda. Eu falei, Leda, você crê em Deus? Meu irmão, o olho da mulher encheu de lágrima. Ela falou assim, estou toda arrepiada. Eu creio em Deus. Eu só falei isso, irmão. Leda, você crê em Deus? Eu nem pensei, cara. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque eu não queria falar para ela, Jesus te ama, por vergonha. Aí eu perguntei, Leda, você crê em Deus? O olho dela encheu de lágrimas. Eu falei assim, olha aqui, estou todo arrepiado, eu creio. Aí eu fiquei arrepiado também e chorei. O olho encheu de água também. Aí eu falei, cara, que Jesus abençoe sua vida, cara. Que Jesus fortaleça a tua casa, a tua família. Aí os olhos dela... Aí eu me vi assim, o que eu falo mais? Eu falei, acabou, velho, acabou, é isso. Semeou, irmão. Semeou. A Bíblia fala o seguinte, uns plantam e outros colhem. A gente quer. Caraca, velho, a nossa felicidade está corrompida, gente. E a gente quer, porque a gente quer também, né, por causa da nossa felicidade corrompida, e às vezes até dentro do evangelho, a gente quer pregar, conquistar aquela pessoa e falar, aquela ali é meu discípulo, eu ganhei ele para Jesus. Ela é meu discípulo, eu ganhei ele para Jesus. Amém. Paulo ficava muito feliz. Paulo tinha tanto orgulho que ele falou assim, vocês são a minha recompensa. Não sei se era recompensa ou o meu orgulho. Ele falou assim, vocês são o meu orgulho. Vocês, aqui, vocês são a minha recompensa. Só que ele sabia, ele tinha a cabeça dele no lugar, que ele era só um mensageiro. Tanto que foi ele que falou isso. Ele falou assim, irmão, uns vão colher, uns vão plantar, mas não vai ser você que vai colher. Uns vão regar, ou seja, eu mandei uma palavra. Talvez ela já está recebendo palavras durante a vida dela. Sacou? E aí vai regar, vai chegar lá na hora, não sei quando, que um vai falar, você quer entregar a sua vida aqui? Quero. Colheu. Colheu a vida, sacou? Agora, você imagina se olha o poder que uma simples palavra fez na vida da mulher. É o Saulo? Não é o Saulo não, brother. Era Cristo. É por quê? Porque eu quero aprender com Cristo o que é a vida. E essa pessoa era uma ovelha dele. Sabe o que a gente leu ali? As minhas ovelhas seguem a minha voz, ouvem a minha voz, e ninguém vai arrancar. Essa Leda era uma ovelha que a Bíblia está falando, brother. Eu tenho total certeza que ela é uma ovelha que a Bíblia falou. E que eu, por causa da graça de Deus, pude ser mais uma pessoa que está semeando para alguém chegar lá e colher essa vida. Então, no nome de Jesus, vença a sua timidez. Vença a sua timidez. Lance palavras simples. Não precisa ficar pregando, lance palavras simples. Crê em Deus. As pessoas estão precisando disso. Nós estamos precisando disso. A gente leu Gálatas 20, né, que ele falou que ele não vive mais, que é Cristo que vive dentro dele. Paulo entendeu que ele tinha a mesma missão que Jesus tinha. Paulo entendeu que ele tinha a mesma missão que Jesus tinha. E o Saulo? Aí você pergunta aí, coloca o teu nome. E você? Ah, não, eu não. Quem disse que não? Onde está escrito na Bíblia que não? Eu queria que você me mostrasse, nas palavras de Jesus no Novo Testamento, aonde diz que essa missão não é para todo cristão. Se você me mostrar, eu queria saber, porque não tem. Paulo, quando falava com as igrejas, ele falava assim, eu falo para vocês que são santos. Ele chamava todo mundo de santo. Ele não chegava assim, não, você é um imoral, você não é santo. Esse aqui é certinho, você é santo. Não. Ele chamava todo mundo de santo. Então, essa mensagem, irmão, ela é para mim e para você. A missão que Cristo tinha é a mesma missão que nós temos. Abre, por gentileza, Então, eu botei aqui, quando nos perdemos dessa missão, damos mais valor às coisas do que às pessoas. E o nosso coração entra em agonia. Quem não sente isso, cara? Agonia de vida, falta de propósito, falta de valor, falta de um sentido de amor próprio. Pode ficar bem durante um tempo, tá? Fica mesmo.
Mas uma hora vai voltar, meu irmão. Quero te falar. Volta. Volta porque essa é a agonia daqueles que estão sem Deus, brother. A pessoa quer, a gente procura em outras coisas aquilo que só Deus pode dar. Sacou? A gente procura em outro. E não é só droga, não, irmão. Não é só bebida, não. É dinheiro, é comida, Oi? E outras coisas. Ou seja, a gente foi criado com uma coisa dentro de nós que só Deus pode dar. Entretenimento. Sim, cara. Com certeza. Então, só Deus pode dar isso. Então, a gente acaba ficando em agonia. A gente fica doente, bro. Fica doente emocionalmente. Fica doente socialmente. Fica reclamando, murmurando. Fica reclamando de uma simples segunda-feira. Estou falando de mim, tá, irmão? Que Deus está mudando isso. De uma simples segunda-feira, de um probleminha pequeno, de uma falta de dinheiro. A gente já reclama, já murmura. E se tem uma parada, isso aqui quero que você grave. Se tem uma coisa, a Bíblia fala assim, existe 7 coisas que Deus detesta. E a 8ª não. 7 coisas que Deus detesta. 6 coisas Deus detesta. Mas não é reclamação. É falar mal, você me entregar. Porque quando a gente está assim doente, a gente entra num processo de reclamação, de jogar a responsabilidade para os outros, a gente fala mal. Isso é uma coisa normal, infelizmente. Aí assim, a Bíblia fala, 6 coisas ele detesta, a 7ª ele abomina. Aí eu estava ouvindo o Anderson falar, engraçado que a imoralidade sexual, embora seja um pecado grave contra o seu corpo, porque você é um templo do Espírito Santo, é grave contra o corpo, mas a imoralidade não está ali. Não está naquela relação de 6 coisas que Deus detesta e 7ª ele abomina. Como a gente é pecado, a Bíblia é clara, olha só, o corpo de vocês não é de vocês, é a habitação do Espírito Santo. Então você tem que viver de forma digna e respeitosa. Você tem que ter responsabilidade com o teu corpo. Mas não está nas 6. Eu nem vou falar quais são as 6 que eu não me lembro. Mas a 7ª que ele abomina é a pessoa que semeia em discórdias entre os irmãos. É a pessoa que fala mal dos outros. E quem fala mal dos outros, ela está doente, irmão, na alma. Entendeu? E se ela está doente na alma, é porque ela se perdeu no caminho. Entendeu como é que o negócio é lá na raiz? A gente fica assim, o que eu preciso fazer para dar certo? Eu era assim. Ainda sou, e Deus me corrige. O que eu preciso fazer para dar certo? Não, me dá uma fórmula, cara. Me dá um passo a passo para seguir. O que eu preciso fazer? Deus está falando assim para mim, não. Você tem que ver o antes. Você tem que ver o antes do fazer. Você não tem que ficar falando o que eu preciso fazer. Você tem que ver o antes. É a motivação. Você tem que saber o que vem antes do fazer. Porque se você for fazendo coisas com a motivação errada, ou até por ignorância nossa, sem saber, o fazer não vai dar certo. Então, o que Deus está falando comigo? Primeira coisa, Saulo, você precisa ver os pilares da fé. Você precisa aprender o que de fato são os pilares que sustentam a fé em Cristo. E eu fui ver que eu não sabia, irmão. Eu não vi que eu não sabia. Tantos anos de evangelho e não sabia. Aí, o que Deus falou para mim? O que você vai fazer? Você vai sentar na cadeira, vai iniciar um processo de estudo e oração. Vai pegar as palavras de Jesus e vai começar a estudar elas, porque ali está a base do evangelho. Falei, caramba, então, qual é a parada? Reflete. Pergunta para você assim, o que é fé? Por que eu estou indo na igreja? Faz essas perguntas para você. E aí seja honesto com as tuas respostas. Por que eu estou indo à igreja? Mas por que eu preciso me santificar? Por que eu tenho que lutar contra o pecado? E aí você responde a você mesmo e vai orar, que foi o que eu fiz. E ver se está alinhado com os ensinos de Jesus, irmão. Se tiver alinhado, beleza. Volta para o caminho. Mas se não tiver alinhado, se você está, no meu caso, por exemplo, por que eu preciso ser santo? Eu preciso ser santo para entrar no céu. Eu preciso ser santo para conquistar minha salvação. Eu preciso ser santo porque eu tenho que entrar no céu, então eu tenho que ser santo para entrar no céu. Qual é a motivação? Entrar no céu. Qual é o objetivo? Eu quero entrar no céu. Mas o irmão do lado, ele que se dane, a salvação individual. Ele busca a salvação dele. A gente não tem essa expressão, a salvação individual? Eu vou falar uma coisa para você. Para mim, e aí se eu estiver errado, meu irmão, eu falo isso com temor no coração.
Mas para mim, quem semeou isso foi o diabo na igreja. E eu creio nisso. Quem semeou esse negócio assim, a salvação individual, meu irmão. Ele que se vire, ele que lute pela salvação dele. Eu quero entrar no céu. Para mim, embora a salvação, embora de fato, embora seja uma decisão, mas, por exemplo, olha como é que as coisas são. Eu decidi por Cristo. Mas como eu decidi por Cristo? Através de uma pessoa. Ah, não, eu decidi por Cristo lendo a Bíblia sozinho em casa. Tem certeza, irmão? Olha para a tua vida toda. Você não tinha uma avó que orava por você? Você não tinha uma tia, um amigo? Sempre tem uma pessoa no bolo, irmão. Entendeu? Sempre tem uma pessoa no bolo. Então, quando eu dei de cara com isso, por que eu estou me santificando? Porque eu tenho que entrar no céu. Aí o que eu percebi? Caraca, eu estou pensando que entrar no céu é por mérito, é por aquilo que eu faço. Aí eu, lendo as palavras de Jesus no Evangelho, eu tomei um choque. Não é isso. Não, aí eu comecei, caraca, não é isso? Foi quando os meus olhos se abriram para quem? Para Deus? Não. Foi quando os meus olhos se abriram para o Espírito Santo? Não. Foi quando meus olhos se abriram para o meu irmão que estava do meu lado. Foi quando eu vi isso aqui, ó. Jesus orando, ó Pai, eu estou aqui me santificando, estou aqui lutando contra o pecado, porque Jesus lutava contra o pecado. Estava falando ontem aqui, Jesus falando com Pedro assim, ó, numa ocasião. Pedro, eu vou morrer, eu já estou sabendo que eu vou morrer, fica tranquilo que eu vou ser crucificado, eu vou sofrer muito, e aí os líderes religiosos vão me matar. Aí Pedro fala assim, que isso, rapaz, né? Essa frase é muito conhecida. Não pense esse mal de você mesmo. Cara, agora você está com um pensamento muito ruim de você mesmo. Não, você não vai sofrer. Aí Jesus fala, repreende ele, arreda-te de mim, Satanás. Aí Jesus fala uma palavrinha, irmão, que é muito maneira para mim, que me mostra como Jesus se identifica com a gente, cara. Ele fala assim, ó, você é uma pedra de tropeço para mim. Cara, Jesus estava expondo uma fraqueza. Eu vejo assim, irmão. O que Jesus estava falando? Se eu der ouvidos a você, eu vou cair. Então, Jesus estava expondo uma fraqueza. Então, por que ele se santificava? Porque aquilo poderia contaminar ele. Então, aquilo mostra a humanidade de Cristo, cara. E como ele se identifica com as minhas guerras. Aí, por que eu estou falando isso? Quando ele ora assim, Pai, eu santifico a minha vida. Eu santifico, eu me dedico. Eu estou aqui no monte quase todo dia orando. Eu passo a noite inteira orando. Eu estou no templo todo dia pregando. Eu estou me santificando, Pai. Mas é em favor deles. É para que eles conheçam quem é você. Aí eu entendi. Pô, por que é a minha santificação? Porque tem gente lá no meu trabalho que precisa conhecer quem é Deus. Entendeu? Essa é a lógica do Evangelho, irmão. Honestamente. A salvação você ganhou de graça. Mas eu já estou enchendo o saco com isso. Toda vez que eu pego o microfone, eu falo da justificação pela graça, pela fé e não por obras. Mas é um dos principais pilares que estão acabando com a vida da igreja. É isso. Então, Paulo, o foco de Cristo na terra não era ele mesmo. Aí eu botei nem Deus aqui com um pouco de peso, mas ele era totalmente ligado com o Pai. Mas ele estava na terra por uma missão. Qual era? Resgatar as pessoas. Efésios 2:10. Efésios 4:1 e a gente termina depois com Coríntios. Efésios 4:1, por gentileza. Então, mano, essa palavra é prática. Vamos alinhar a nossa vida para o propósito de Deus, que é resgatar as pessoas, que é não ficar ligado no aquilo, mas nos aqueles, nas pessoas pelo qual Deus tem nos dado. Vou ler aqui então. Não, vamos direto para 1 Coríntios. Beleza, 1 Coríntios 2. Aí ele está falando da igreja. A igreja, a gente ia ler em Efésios, mas não vamos ler não. Mas a Bíblia diz que a igreja tem a mesma missão que Cristo na terra, e ela é o corpo. E aí a analogia feita é o corpo mesmo, físico. O corpo físico. A igreja é o corpo de Cristo físico, no qual Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, e ele move no mundo através da igreja, salvando aqueles que são de Deus. Essa é a lógica. Aí Paulo explica aqui, ó. Porque, só ouve, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, ele está falando do corpo humano, vários membros, constituem, assim também é com respeito a Cristo, está falando de nós, igreja. Pois
em um só Espírito, todos fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nos foi dado de beber um só Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Aí ele começa. Se o pé disser, porque eu não sou mão, olha o que o pé diz, porque eu não sou mão, então eu não sou o corpo. Nem por isso ele deixa de ser o corpo. Está falando do pé e da mão. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, presta atenção, eu não sou corpo. Nem por isso ele deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Aí agora ele fala, mas Deus dispôs os membros do corpo de Cristo, colocando cada um deles no corpo de Cristo, na igreja, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Espera aí. Só aqui. E aqui eu vou terminar. O que ele está falando assim? Se o olho falar, pô, eu não sou ouvido, então eu não sou corpo. Como é que eu entendo isso para a minha vida? Pô, mas se eu não pregar, se eu não estiver lá na frente pregando, então eu não sou igreja. Não. Esse ensino é simples. Deus deu para você talentos e dons. Deus deu a você coisas que você sabe fazer, que você pode desenvolver, e que exatamente isso vai ser usado no corpo de Cristo. Ele está falando isso aqui porque havia divisão na igreja lá de Corintos. A igreja lá da cidade de Corinto, todo mundo invejava o outro, mas eu não sou aquilo. Ou então pensava assim, poxa, eu não tenho aquela voz. Olha, eu não prego como ele, eu sou menos importante do que ele. Ah, mas eu sou tímido, eu sou menos, olha como é que ele é extrovertido, eu sou menos importante do que ele. Aí, olha como é que as coisas são. Normalmente as pessoas tímidas, elas têm talentos maravilhosos. A escrita, você pode achar isso uma grande bobagem, mas não é. A escrita é um dom poderoso. Ler e escrever são coisas que Deus criou, meu irmão, maravilhosas. Eu estou resgatando isso na minha vida, meu irmão. Ler e escrever, o fato de você escrever diariamente num diário é hábito dos antigos. Isso é precioso. Aí tem pessoas que são tímidos, que não conseguem falar um ai, que lógico precisa se desenvolver, mas escreve de forma maravilhosa, que toca a vida de pessoas. Ou seja, esse talento de escrever, de mandar cartas, de escrever poesias, você precisa pegar esse talento e contribuir na igreja com ele. Porque Deus vai usar essa tua expressão que Ele te deu para edificar o corpo. Então, para terminar, eu quero terminar com isso. Olha para você, cara. Deus te deu talentos e dons. Deus te deu coisas que você sabe fazer, que vão contribuir para a igreja seguir no propósito que ela tem de restaurar. Para de querer olhar para o outro e querer ser o que o outro é. Entendeu? Para de se comparar. Entra num processo para que Deus me mostre, eu preciso te conhecer. Então, nesse momento aqui, não queira ser olho se você é ouvido. Queira ser ouvido, aprenda a ouvir as pessoas, aprenda a falar. Se você tem um dom de escrever, escreva. Em outro momento, Paulo fala isso. Aquele que sabe ser misericordioso, que exerça misericórdia. Aquele que sabe ensinar, que ensine bem. Aquele que sabe... Oi? Aquele que tem o dom de exortar, o cara que é sábio, que sabe ouvir e dar conselho, faça isso. Pega o dom que você sabe, reconheça que você tem um dom, que você tem valor no reino de Deus e exerça isso na comunidade que você está inserido. E assim o corpo de Cristo ele vai estar caminhando em direção ao propósito. Amém? Então, nessa manhã nós vamos orar aqui.